queridos caravaneiros e caravaneiras, é muito bom estar com vocês mais uma vez para mais um episódio mega especial do Caravana Show, esse programa cultural, esse programa pop, esse programa brabo. E hoje eu tô aqui, tamo junto, né, Mariana? Tamo junto, estreando aqui na Caravana Show. Primeira vez. Então, vamos lá. Brabíssima, a Mariana tá estreando na Caravana Show, mas ela já tá experiente aí na Caravana Jovem, aquele monte de post legal que vocês veem lá, tudo obra desta mente, desse espírito elevado. Me esforço, me esforço. E hoje a gente vai falar sobre um assunto trevoso, um assunto brabíssimo, que desperta a curiosidade de muita gente, que é mediunidade. Eu tô vendo gente morta, como assim? Que parada é essa do sexto sentido? Como que acontece isso? Você já se perguntou, Mariana, sobre essas questões relacionadas à mediunidade? Cara, eu me perguntava bastante. Tipo, pô, será que eu tô vendo realmente gente morta? Será que não é coisa da minha cabeça? Será que isso realmente existe? Será que essa pessoa realmente tá morta? Será que essa pessoa tá viva? Não tô sabendo. E aí, como é que é essa coisa? E aí são coisas que a gente vai descobrindo ao longo dos estudos, né? Que a gente vai fazendo dentro da doutrina. É, isso aí, pegar um gravetinho, ficar cutucando o rosto da pessoa assim. Você tá vivo? Você está morto? E aí, tentar tocar, como é que é? Empurrar. Na pior das hipóteses, a gente é empurrado de volta. Ou preso. No pior, né? Mas pode variar. E pra gente começar, vamos começar com aquela prece boladíssima. O que você prefere? Você prefere fazer a prece de início ou de encerramento? Eu prefiro fazer de início. Então, Hum, partiu? Autorizada? autorizado. Então, vamos todos fechar os nossos olhos, tentar relaxar um pouco, deixar todo e qualquer problema que tenha acontecido durante a semana da porta para fora. Vamos colocar o nosso pensamento no nosso querido Deus, no nosso amado Mestre Jesus, que tanto nos ama. Querida espiritualidade amiga, eu agradeço a oportunidade de estarmos juntos em mais um estudo aqui do Caravana Show. Peço que permaneçam conosco, deixando o nosso coração mais tranquilo, a nossa mente aberta para receber os ensinamentos que vamos ter hoje. Então, peço que continuem conosco e que o estudo seja tranquilo e seja benéfico para todos nós. Então, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, bora lá nessa aventura pelo mundo da mediunidade. Normalmente a galera, boa parte das pessoas que conhecem a doutrina espírita, elas têm um pouco, pensam bastante, né, sobre essa questão da mediunidade, como é que acontece, tudo. E hoje a gente vai ver algumas coisas, né? Então, para começar, né, o que seria médium, o que seria mediunidade, né? Segundo a doutrina nos esclarece, o médium, como o nome sugere, é aquele que está no meio. Olha aí, o nome já dá um spoiler. Ele está entre o mundo físico e o extrafísico. Ele é um intermediário, está no meio. E percebe através da sua anteninha psíquica que se manifesta no corpo humano em diferentes idades, em diferentes contextos, né? Então, seria, resumidamente, isso que seria a mediunidade. Você já ouviu sobre esse termo em outras doutrinas e outras religiões, Mariana? Já ouvi. Na verdade, assim, minha mãe, como ela é evangélica, dentro lá da igreja dela, eles falam muito que tem a irmã da revelação, que é aquela irmãzinha da igreja que chega lá e faz: olha, Deus mandou dizer para você que. Aí alguma coisa ela diz ali só em secreto para a pessoa. Então, isso aí já é um pouquinho mais conhecido lá na casa da minha mãe. Mas eu gosto muito de fazer um comparativo. Porque, assim, popularmente, a gente conhece como médium aquela pessoa que tem aquela mediunidade mais ostensiva, né? Então, eu faço muito um comparativo de que, por exemplo,
todo mundo cozinha em casa. Quer dizer, às vezes um ovo frito já tá ok. Às vezes um miojo, não precisa ser um negócio tipo feijão, um arroz, um purê. Pelo menos botar água para ferver, todo mundo sabe. Mas não é todo porque todo mundo cozinha que sejamos todos cozinheiros. Porque para isso a gente precisa ter um estudo, a gente precisa ter uma vivência. Então, popularmente, a gente já consegue ter, né, aí esse comparativo. Exatamente. A gente não precisa saber fazer a feijoada, mas uma pipoca salva vidas. Né? Uma pipoca já faz a sua diferença. Os universitários que jantam pipoca o tempo inteiro. E aí? Vale ou não vale? Eu não tenho a desculpa mais da universidade, mas às vezes eu ainda janto pipoca. Mas, resumidamente, seria basicamente isso, pessoal. É a pessoa que fica ali no meio, né? Então, como a gente vê muitas das vezes filmes, né? A maioria deles de terror, infelizmente, mas sempre tem alguém que está desencarnado que se comunica com alguém que está encarnado. Em alguns filmes, né? Não é todo mundo que vê aquele serzinho que está ali desencarnado. Né? A gente tem o exemplo lá, trazendo novamente aí pro galera gosta aí, né, Mariana? O menino lá da viagem. Ai, do Alexandre, meu Deus. É, Alexandre. Justamente, assim, também foi muito medo, né? Geralmente, quando a galera chega pra gente para perguntar sobre mediunidade, vem muito dessa questão do medo, justamente por conta dos filmes ou por conta de algumas histórias que a galera conta. Então, vem muito pra gente também a galera chegando com esse medo, né? Eu tenho medo de ver gente morta, tenho um morro de pavor de ver gente morta. Então, isso aí já é todo um negócio que a gente já tem que desmistificar e que a gente vai desmistificar aí ao longo desse estudo de hoje. Exatamente, pessoal. Isso que a Mariana falou é muito importante, porque às vezes a gente chega já com a ideia que às vezes nem é nossa, né? Que passam pra gente. E aí a gente chega ouvindo certas coisas que a gente fala, rapaz, que parada é essa? A gente fica com certo medo, com certo receio. Aí esse medo e receio impede a gente, às vezes, de conhecer aquilo que é de fato. E a mediunidade ainda tem muito disso, porque existe no imaginário das pessoas, principalmente por causa de certas obras populares também, né, que é bruxaria, feitiçaria, que a gente entra em contato com seres sinistríssimos. Mas não é assim, pessoal. Então vamos adiante para ver que de fato é a mediunidade. E aí tem alguns elementos, né, que caracterizam a mediunidade, né? É uma faculdade, é uma oportunidade, é uma responsabilidade e existem essas três divisões, vamos dizer assim, fundamentais. Né? São as três principais que normalmente a gente vê. Os médiums de visão, de audição e de escrita. Né? Por que seria uma faculdade? Uma pergunta doideira, hein, Mariana? Por quê? Por que que seria uma faculdade? Acho que é porque vai muito de uma característica que a gente tem, vamos dizer assim. Porque a mediunidade, ela é inerente a gente, ela é uma coisa natural que já vem da gente. Então, é por isso que a gente fala que ela é uma faculdade. Mas será que tem graduação, que nem na faculdade? Será que a gente pega um diplominha depois que a gente termina os estudos? Ah, agora eu imagino que deve ser parecido, porque diploma agora é só digital, então deve ser um diploma espiritual, né? Ninguém vai entregar um papelzinho pra. Vou entregar um papelzinho qualquer lá, tipo no Kung Fu Panda. Um papel em branco, vão falar parabéns. Parabéns, você se graduou na faculdade mediúnica. Exatamente. Mas uma coisa muito interessante do aspecto da faculdade, pessoal, é que na faculdade a gente aprende o desenvolvimento, né, muitas das vezes, de certas áreas, certos elementos. E a mediunidade abordada também como uma faculdade, além de todos esses fatores que a Mariana compartilhou com a gente, existe essa questão do desenvolvimento. Por isso a importância do estudo,
E aí junta um pouco com a questão da responsabilidade, com a questão da oportunidade. Tudo no espiritismo, quando a gente vai vendo, tá tudo meio que uma coisa ligadinha com a outra. Então, todos esses pontos a gente vai ver que tudo tá ligado uma coisa com a outra. E na questão da oportunidade, como assim seria uma oportunidade? Será que eu posso ganhar dinheiro com isso, Mariana? Por isso que é uma oportunidade? Será? E aí? Eu acho que é bom também a galera colocar aí nos comentários o que é que elas acham, né, sobre isso. Mas a gente enxerga muito essa oportunidade numa questão de, não numa questão de ganhar dinheiro. A gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Mas é uma oportunidade porque com a mediunidade mais aflorada, né, uma mediunidade mais ostensiva, a gente consegue também ajudar os nossos irmãozinhos que estão desencarnados, mas também a gente consegue ajudar as famílias desses nossos irmãos, né? Levando uma mensagem de consolo, ajudando aí a ajudar essa galera que está desencarnada a chegar na luz mais rápida, né? Como muitas pessoas falam. Então, mas também ela é uma oportunidade da gente evoluir moralmente, espiritualmente. A gente vai ver aí que os médiuns, eles não são extraterrestres, eles não são X-Men, né? Na verdade, a maioria da galera que é médium, elas vêm aqui pra gente como grandes devedores aí na nossa conta espiritual. É uma galera que tem aí muitos débitos, que daqui a pouco estão ali no Serasa. Brincadeira, brincadeiras à parte. Fiquei com Mas medo. aí a mediunidade vem pra gente também nessa questão da gente conseguir essa evolução, né? Dar esse boost na nossa evolução. Meu irmão, imagina um Serasa espiritual. Que medo que deve ser, cara. Eu devo estar devendo horrores, daqui a pouco eu vou presa. O leão vem aí espiritualmente, cara. Não tem nem onde fugir mais. Mas é por aí, pessoal. Não é uma oportunidade. Seria bacana se a gente tivesse a oportunidade de pegar os números da loteria, saber quem vai ser eliminado no Big Brother, saber quanto vai ficar o placar de certo jogo. Seria fantástico. Mas não é assim, pessoal. É, no próprio, salvo engano, no livro dos Espíritos, fala um pouco sobre a questão do. Pensa na perspectiva de um encarceramento, né? E aí você tem um espírito, um irmão, que está livre desse cárcere, que seria a nossa vida corporal, nossa vida material. Deus permite com que esse irmão visite o outro irmão que ainda se encontra no cárcere, ou seja, um médium, e que tem a capacidade de se comunicar. Né? Se lembrem no filme, aí eu vou começar, a parte cultural da caravana vem com força aí, cara, mas no Gasparzinho, tem os negócios pendentes, né, que os espíritos deixam, os fantasminhas deixam. E a partir disso eles podem se desenvolver. Então pensa, você tem um negócio pendente que você deixou por aqui e você vê ali um pontinho luminoso que seria um médium e essa possibilidade de trocar uma ideia ali e de resolver certa coisa que ainda está pesando no seu espírito. Aí você vai lá, fala com ele. Outro exemplo legal também é o Ghost. Vocês lembram que o Patrick Swayze lá, brabíssimo, espírito brabíssimo, chegou lá na... Esqueci o nome da atriz, acho que é Whoopi Goldblum, alguma coisa assim. E aí ele queria fazer uma doação, aí a menina ia lá, ele falava com ela, e aí passava algumas informações e ela transmitia. Então é basicamente por aí também, pessoal. Uma oportunidade que a gente tem de ajudar, uma oportunidade que a gente tem de melhorar certos elementos dentro de nós. Então é uma oportunidade e aí eu acho que já deu para entender mais ou menos por que é uma responsabilidade, não é? Porque é punk, não é fácil. Já pensou, Mariana, ter essa responsabilidade de ser um médium brabíssimo com a mediunidade no último nível? Ah, rapaz, não sei se eu ia querer muito, não, porque eu tenho. Às vezes eu fico procrastinando algumas coisas, aí quem sabe, aí chega uma mensagem pra mim, eu digo, mais tarde eu passo. Deixa pra passar, amanhã eu passo. Mas é uma responsabilidade muito grande. E geralmente a gente não dá muita bola para isso, porque a mediunidade, ela, por muito tempo, ela não foi assim, a gente não enxergava ela como algo divino, como algo natural.
muitos médios eles foram perseguidos, por exemplo, na Idade Média, nas caças bruxas, né, nas famosas caças de bruxas. Muitos médios ao longo da história eles foram demonizados, ou então eles eram usados pelo governo, né, naquela questão da mediunidade dos oráculos, para influenciar ali na política, para influenciar nas tomadas de decisões. Então, por muito tempo, a gente não enxergava isso como algo que a gente pudesse estar usando não só a nosso favor, mas a favor do outro na questão de caridade. Então, acho que é por isso que a gente não enxerga tanto assim como uma responsabilidade, mas é algo muito sério e que precisa, né, ter essa atenção da gente. Com certeza. Então, são vários aspectos que a gente vê que culturalmente, ao longo da história, né, a mediunidade sempre teve presente de uma forma ou outra, né, no nosso dia a dia, no nosso contato, no contato das pessoas no geral, né? Então, até porque quando a gente para pensar, como Kardec mesmo diz, essa questão dos espíritos, né, um fundamento principal aí da doutrina, a comunicabilidade com os espíritos, esteve presente ao longo de toda a história. Então, sobre diferentes perspectivas, né? Então, até mesmo nesses momentos e nessas entidades que muitas das vezes proíbem, de uma forma ou de outra a gente vai ver que eles estão em contato com isso também. Então, seria como tentar proibir uma força da natureza, né? Não dá certo porque é algo que é divino, né? Então, não dá. E essa questão dos médios de visão, audição e escrita é porque a mediunidade em certas pessoas ela pode se manifestar de diferentes formas, né? Então existem pessoas que podem ver os espíritos desencarnados, podem ouvir as suas mensagens, podem ceder, né, as faculdades do corpo de uma certa forma para que o espírito escreva, né? E aí existem várias formas de comprovação disso, né? Kardec mesmo compartilha com a gente. Poxa, a pessoa está escrevendo com a caligrafia que não é dela, numa língua que ela não sabia. Ela está ouvindo e transmitindo em uma língua que ela nunca sabia enquanto ela estava num estado pleno, né? Então, que história é essa? Né? Ela está vendo alguma coisa e descrevendo detalhadamente tudo. Então tem alguma coisa por trás. Então, é uma construção lógica que Kardec convida a gente a fazer. Você já teve experiência, Mariana, de encontrar alguém, de participar de uma reunião mediúnica? Não, não tive experiência, porém, já aconteceu casos aqui em casa, sim, o meu pai, ele já participou muito dessas sessões mediúnicas, né? Ele trabalhou muito aí nessas sessões. Só que, na época eu era muito nova, não queria saber desse negócio de espiritismo, não sabia nem o que era, queria ficar brincando do lado de fora do centro. E aí eu acabei que não procurei mais a fundo sobre o que era, só vim entender muito depois que eu comecei a me interessar pela doutrina. Mas o meu pai me conta várias histórias sobre, inclusive sobre manifestações que tinham lá em casa. Meu pai, ele sempre teve essa via de comunicação muito aberta. Uhum. Então ele sempre estava trazendo, pronto, por exemplo, às vezes ele estava em casa e aí escutava chamando ele, ou então via as pessoas lá dentro de casa pedindo ajuda a ele para falar com fulano, para falar com cicrano. Então, por isso que a gente fala também que a mediunidade ela não é receita de bolo. Uhum. Não é uma coisa que está assim certinho ali para cada um, porque com meu pai pode ter acontecido de um jeito, com outra pessoa vai acontecer de outro completamente diferente, né? É isso aí. O mais legal da mediunidade é que ela acontece de uma forma específica para cada pessoa, é única, né? Então, vamos ver mais o que esse tema tem pra gente. E aí tem aquela questão, né? De onde vem, onde vivem, o que comem, quando ela aparece, né? Será que existe um período específico que ela tem que desenvolver? Ela tá lá esperando assim a gente completar 18 anos? Rola isso, Mariana? Cara, olha, pra gente, Kardec e a doutrina não traz nada dizendo nessa questão de esperar chegar à maioridade, né? O que a gente vê muito são as crianças é, exercendo essa mediunidade, né, livremente. É muito comum, na verdade. Pronto, quem nunca teve aquele amiguinho imaginário, né? Eu morria de medo desse negócio de amigo imaginário. Minha mãe não queria nem escutar
a palavra amigo imaginário, que já dizia que era algum espírito. Porque tem muito disso, né? Às vezes eles falam, nossa, as crianças já estão brincando com a amiguinha imaginária. E quando você vai ver, a criança tá ali conversando com o avô dela, sempre que tá dizendo que é uma amiguinha imaginária. Mas, de onde será que vem, né? A gente fala muito desse negócio que é uma coisa inerente, que vem da gente. Mas será que isso aí vem aí para todo mundo? Hum, é uma boa pergunta, cara. A gente, partindo daquele princípio, né, que Kardec fala pra gente, né, imagina um irmão no cárcere, né, e outro irmão que se encontra liberto. Parando para pensar, é natural que os espíritos se encontram em todos os lugares e estão influenciando várias coisas, né? É natural pensar que todos somos médiums, de uma forma ou de outra, seja porque muitas das vezes, né, como a gente falou, existem aquelas formas de mediunidade, igual você falou no início, né, ostensivas que as pessoas vão lá e falam, não, mas ele é médium porque o espírito está se comunicando através da escrita daquela pessoa, ou da fala, ou da visão, ou da audição. Porém, pessoal, o que é interessante analisar é que de uma forma ou de outra, de um grau ou de outro, todos nós somos médiums, porque nós sentimos as suas influências, nós muitas das vezes temos a questão da intuição que sofre a influência de certos espíritos que estão do nosso ladinho, né? A gente muitas das vezes sente determinados cheiros do nada que lembram a gente daquela pessoa querida, que veio do nada, um cheiro completamente remoto, mas que está ali com a gente, né? Certos arrepios, certas coisas. E é claro, pessoal, tudo isso passando pelo crivo da razão. É claro que existem vários fatores que influenciam determinadas sensações, determinados pensamentos, mas o que os espíritos compartilham com a gente é que todos nós somos mais ou menos médiums, né? Porém, todos nós temos esse elemento que se desenvolve, como a Mariana falou, né? Em determinados momentos diferentes da vida para cada um. Não tem um comercial falando jovem, ao completar 18 anos, se aliste na escola da mediunidade. Poderia ter, eu acho que seria legal. Eu queria ver só o comercial, para ver lá, você vai poder escalar paredes, não sei o que, bababá, se comunicar com o Ah, espírito. imagina que loucura, né? Bom, mas acho que é como você mesmo disse, né? Todos nós sofremos a influência da espiritualidade. O Livro dos Espíritos traz que nós somos mais influenciáveis do que a gente pensa. Então, não é porque a gente não tem uma mediunidade tão ostensiva que não significa que a gente não esteja em sintonia com essa espiritualidade, né, com essa espiritualidade benfeitora, podemos assim dizer. Porque, por mais que a gente não tenha essa mediunidade tão ostensiva, a gente está sendo influenciado no nosso dia a dia, né? Sempre está chegando para a gente esses insights da espiritualidade. Pô, daria um capítulo legal aí. Kardec poderia ter pensado. Insights da espiritualidade. Ao invés de ser revista espírita, eu gostaria que fosse Insights da espiritualidade. Fica a dica aí, Kardec. Essa é de graça. Mas, como a gente tinha falado, né? Existem diferentes religiões, doutrinas, filosofias que têm a sua própria interpretação da mediunidade. Às vezes com um nome diferente, às vezes sobre outros contextos. Mas quando a gente para pensar, como é algo que é natural do ser humano nascer, morrer, tem algo além do que o nosso corpo, é natural também que existam certas formas diferentes de interação com isso. E as pessoas, através das suas perspectivas, como somos seres humanos que temos cada um a nossa própria perspectiva das coisas e formamos os nossos grupos a partir disso também, existem pessoas, linhas religiosas, doutrinárias, filosóficas, que enxergam a mediunidade de uma forma diferente. Né? A gente vê ao longo de toda a história, né, de várias questões religiosas, como você mesmo falou, né, Mariana, sobre a questão lá da... Como é que era o nome? A irmãzinha? A irmãzinha da revelação, Olha isso aí, mesmo. a irmãzinha da revelação. Então, a gente está o tempo Nossa, todo imagina se sofrendo. tivesse uma irmãzinha da revelação no centro que chegasse pra gente e dissesse, olha, a espiritualidade mandou dizer que isso e isso. Eita ferro. Já pensou, cara?
E aí entra a questão da responsabilidade, né? Como que a gente também transmite certas mensagens, né? Já pensou, você chega perto do centro, aí a irmãzinha da revelação já chega, olha, porque a espiritualidade mandou uma bomba aqui pra você, ó, segura aí. Não. Aí é fogo. E é por isso que é sempre bom a gente estar sempre estudando, sempre tendo esse conhecimento, até para a gente não se confundir, né, nas mensagens que chegam para a gente. Ué, será que esse espírito que está se comunicando comigo, será que ele é um espírito do bem? Será que ele é um espírito que só quer uma baguncinha? Ainda tem isso, né, que é muito importante, porque o próprio Kardec nos ensina isso ao longo de toda a sua trajetória, né, no contato que ele teve com médiums e com as mensagens que esses médiums transmitiam dos espíritos ao Kardec, né, porque Kardec fez o uso de outros médiums, né, de outras pessoas, passando as informações dos espíritos, e ele colocou isso, todas as mensagens, todas as informações sobre o crivo da razão, como muitas vezes é dito, né? Então, chega aqui uma mensagem de um cara falando que se eu erguer aqui o meu copo de água pro alto, vai virar ouro. Qualquer pessoa pode fazer isso na sua casa, só levantar um copinho de água. Kardec vai falar, mas que história é essa, cara? Como assim? Que papo é esse, irmão? Pô, então existe essa necessidade de você averiguar essas mensagens, porque existem, querendo ou não, espíritos que estão mal intencionados, que estão mal direcionados. Então por isso que é sempre bom, na- sempre que possível, sempre que se tiver aí o interesse de desenvolver a mediunidade, como a gente vai ver posteriormente, de fazer de forma responsável, como a gente já viu, e em locais e momentos propícios para isso, né? Porque existe justamente essa questão da segurança, da proteção e da responsabilidade e seriedade, né? Que influencia que tipo de espíritos a gente vai estar em contato. Já pensou o espírito do Elvis, brabíssimo. Aquilo. Ih, essa daí é braba, hein? Será, Mariana, que todo mundo que ouve e vê as paradinhas são médiums? O que você A acha? minha ainda tá demorando um pouquinho para carregar. Opa, carregou agora. Aí. Bom, essa é uma questão que eu tenho um pouquinho de dúvida sobre também. Uhum. Porque o que eu via muita gente falando no centro era que, tipo, não, ok, você viu, mas pode ser só um reflexo da sua própria cabeça, pode ser só coisinhas da sua imaginação. E aí eu sempre, tipo, poxa, será mesmo? Será que todo mundo. Será que não? Será que todo mundo que vê realmente viu? Ah, pai, já pensou? Acontece que nem filme. A gente fala, pô, tô vendo umas paradas, tô ouvindo umas coisas. A pessoa, não, tudo bem. Aí ela vai lá, pega o celular na gaveta escondidinha e vai ligando assim, caps. Eles vão te levar pra um lugar aqui especial, vão te dar um remédio. Fica tranquilo, eu acredito no que você tá falando. Mas vai lá, só por segurança. Só, Mas, só pra conferir. conhecer um lugar novo, gente nova, isso é legal pra você. Mas então, pessoal, essa é uma questão que causa muitas dúvidas e muitos conflitos, principalmente quando as pessoas começam a despontar a sua mediunidade de uma forma mais ostensiva, né? Porque pensa, se a mediunidade pode ocorrer em momentos diferentes da vida, pensa, no momento você está de boa, tranquilo, achando que o mundo é só esse preto e branco. E aí do nada a gente começa a ver uma camada diferenciada desse mundo, né? Dá um baque. Do nada a gente vê pessoas que estão ali, mas que outras pessoas não veem. A gente começa a ouvir coisas que outras pessoas não estão ouvindo, sabe? É um baque muito grande isso. E por isso que é muito, muito importante a gente aliar três coisas: a parte física, a parte mental e a parte espiritual, né? Para um tá bom, o outro também tem que estar. Então, principalmente nesse caso, é muito importante com que tudo esteja andando em comunhão, tudo juntinho, se esforçando para que tudo fique bem. E sempre buscando averiguar. Vai num centro espírita, numa casa
né, seja de outra religião também, que trata a mediunidade de forma segura e responsável para você ter o conhecimento necessário sobre isso, para você saber o que é isso que você está passando, para você saber se isso realmente é uma manifestação mediúnica. Ao mesmo tempo, vá no médico. Não custa nada ver se está tudo ok, fazer um check-up, ver se está tudo direitinho. Conversa com a terapeuta, com o terapeuta, faça, né, esse tratamento mental, porque também é muito importante, impacta no nosso dia a dia completamente. Então são aspectos que tem que andar de mãozinhas dadas, né? Porque é melhor ter essa certeza do que a gente ficar na dúvida. E é sempre bom a gente se Sim. aprofundar nessa questão, não é? Toda vez que eu vou falar sobre esse assunto, eu gosto muito de colocar um memezinho do Twitter, porque o Twitter é maravilhoso, né? Então, assim, é um memezinho que sempre fala assim: olha, às vezes nem tudo vai ser espiritual, às vezes você não toma um sol, às vezes você não tá com a saúde em dia, então Exatamente. nem tudo seja espiritual. Talvez aí é uma falta, uma descompensação aí desses três pontinhos, né? Porque saúde, ela não é só saúde mental, né? Segundo a OMS, saúde é um mar de coisas. Exatamente. Aí às vezes a gente é que nem tem um meme. O cara falando do nada, o quê? Mas o quê? Você falou comigo? Aí tem a legenda embaixo. Quando as 2 horas de sono e uma garrafa de café começa a fazer efeito. Então, tipo assim, né, gente? Vamos se cuidar, vamos fazer tranquilinho e vamos buscar conhecimento. Como disse o nosso querido ET Bilu, puxe conhecimento, vá além daquilo que a gente ouve por aí no geral, né? E existe essa questão também que a mediunidade, como a Mariana falou, uma resposta que o espiritismo tem quase para tudo é depende. Então depende. Por isso que é bom vocês procurarem tudo certinho. E a mediunidade, como a gente já falou, não é somente às vezes sobre ver, sobre ouvir, sobre escrever, mas é muito sobre aquilo que a gente está sentindo, né? É algo que vai além dessas questões, né? Então é muito bom a gente estar procurando justamente averiguar isso, porque é algo necessário, né? Que tem que estar tudo andando juntinho para tudo ir bem no final. O que será que vem por aí, meu Deus? Ai, ai, ai. Como obter ajuda? Será que existe um disque médium? Será, Mariana? Quem que a gente chama? Será que tem ali três numerozinhos que a gente disca no celular e, ó, dá um help aqui, galera. Pelo amor de Deus, dá um help. Escreve uma carta, manda, sei lá, pra Hogwarts, manda pra onde? Gente, eu sempre gosto muito de lembrar para a galera que eu converso de que sempre que tiver acontecendo algo, não só buscar, como o Tiago falou, auxílio médico, buscar estar bem, buscar fazer exercícios, tá tudo ok, mas buscar lugares seguros que você possa falar dessa espiritualidade de uma forma segura. Às vezes não é um vídeo de 10 segundos, sem referência, sem nada, que vai dizer o que é que está acontecendo com você. Espiritualidade não é bagunça. A espiritualidade tem lugar e tem hora para se comunicar, para a gente fazer o estudo. Então, assim, como somos espíritas, a gente sempre indica vocês a estarem buscando o centro espírita mais perto de vocês. Se não tiver um centro espírita perto, pô, procure um estudo online. Procura a caravana, na caravana tem tanta coisa legal, tem tanto estudo bacana para a gente tá buscando, mas é sempre bom estar buscando esse auxílio para a galera que vai entender muito mais do que os nossos videozinhos de 10 segundos, de 5 segundos. Exatamente. Ainda não tem um número tipo os caça-fantasmas, né? Para que a gente possa Tudo chamar, não é aí vem muito bom. Jesus lá, brabão, vestido de branco, falando: qual que é o problema, meu amigo? Ainda não tem isso, né? Mas um dos caminhos mais rápidos, né, para procurar ajuda é o caminho da prece, né? É o caminho que a gente tem de contato direto com Deus. Então é de muita importância a prece no aspecto da mediunidade, né?
como a Mariana falou, é importantíssimo procurar fontes sérias, lugares e pessoas que abordem isso com a seriedade e responsabilidade necessária, porque já pensou, você vai lá num vídeo de 10 segundinhos e o cara começa a falar um monte de coisa absurda, sem embasamento, e que são coisas que vão trazer mais medo do que entendimento. Então, pessoal, o caminho não é o caminho do medo, sabe? Por mais que a gente saiba que muitas das vezes esse tipo de coisa traz muito medo, porque a gente não sabe direito o que está acontecendo, mas a gente tem que buscar o caminho da compreensão, porque é a partir disso que a gente vai poder desenvolver e utilizar a mediunidade da melhor forma possível, que a gente vai compreender isso, né? Então, procurar casas espíritas que abordem a mediunidade de forma responsável, seja às vezes igrejas, seja outros tipos de lugares relacionados à religião e à espiritualidade também, conteúdos aprofundados e com a credibilidade necessária, né? Estudos sérios, aprofundados. A questão da disciplina é algo que realmente é necessária. Por quê? Porque a disciplina é aquilo que nos força a ir cada vez além, a descobrir cada vez mais, a aprender a usar da melhor forma possível aquilo que a gente tem à disposição. E é difícil a gente ter disciplina, mas porém é muito necessário. Então, pessoal, vamos buscar nos esforçar um pouquinho. Por mais que o videozinho de 10 segundos com uma imagem legal na capa seja muito interessante, mas existem coisas que estão além, né? Uma coisa que é muito legal que a gente pensar, pessoal, é que a gente não está sozinho. Sempre vai ter alguém ali para estender a mão para você. A prece é a melhor maneira de você ter essa certeza, né? Porque a partir da prece feita com o coração de verdade, pedindo ajuda, uma prece séria, ela tem a capacidade de atrair espíritos que estão ali querendo te ajudar e estão esperando a oportunidade. E existem pessoas também encarnadas, né? Amigos, amigas, familiares, que estão aí de braços abertos esperando para poderem te ajudar da melhor forma possível. Então, não se esqueçam jamais disso, e muito importante, vocês não estão ficando malucos, porque é algo muito impactante, né? A gente está passando por uma situação e todo mundo está achando que a gente está brincando, que a gente está fingindo, ou que a gente está com algum problema muito louco. Então, não se esqueçam dessas coisas, pessoal. Vocês jamais, jamais, jamais estão sozinhos. Deus não esquece de ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Acho que é muito interessante isso que tu falou, da gente buscar os nossos amigos. E o quão importante a gente ter amizades que compactuem com as mesmas coisas que a gente compactua, que acreditam nas mesmas coisas que nós acreditamos. Porque, pô, imagina só, a gente que é espírita e a gente tá num grupo de amigos que não entende do espiritismo ou que não acredita. Pô, dentro dessa roda de amigos, a gente não vai encontrar conforto na maioria das vezes. Então sempre a gente vai parecer um maluco no meio dessa galera. Mas vamos pensar no seguinte: quando a gente junta espírita com espírita, são vários malucos num lugar só. No maluco com maluco, a gente acaba se entendendo e acaba ficando tudo ok. Então, assim, a importância da gente estar em sincronia, não só com a gente mesmo, né? Não só com as nossas energias, mas com as nossas amizades, na nossa família, porque é nelas que a gente também vai encontrar o ponto de apoio, como você falou. E isso que você falou é muito importante, até mesmo para o caso de, por exemplo, a pessoa ela já sabe que é mediunidade e tudo, mas ela não tem total entendimento de por que às vezes espíritos que estão ali não para trazer um benefício, mas para às vezes de uma maneira maliciosa estar ali no entorno, e a pessoa não sabe por que isso está acontecendo. Então, essa questão que você falou da sincronia, né, daquilo que a gente está permitindo com que chegue até a gente é muito importante. Porque como que a gente às vezes está num meio que nos oferece certas coisas, com indivíduos que nos oferecem certas coisas e a gente está esperando receber coisas completamente diferentes. E isso requer muita disciplina para a gente tomar a decisão de melhorar um pouquinho, de buscar certos entendimentos, de tomar certas atitudes que não são fáceis, pessoal, mas muitas das vezes são necessárias para a gente atingir certas coisas. Então,
é muito importante isso que a Mariana compartilhou com a gente, porque tem um impacto total na nossa vida e no caso da mediunidade, tem total influência com o tipo de comunicação, com o tipo de oferta e tipo de demanda que a gente está naquele momento, né, com certos espíritos. Então vamos ver o que vem a seguir. Isso aí é brabo. E vem a pergunta. Todo mundo, graças aí aos famosos filmes de terror, todo mundo tem essa questão, né? Será que todo mundo no médium sofre de obsessão? Será que o Alexandre, todo mundo tem um Alexandre ali falando, vai lá, vai mesmo. A Mariana tem um ali atrás, olha lá, o quadro, mas o dela é maneiro, é Jesus. Boladão lá, olhando. Estou em boas companhias, hoje estou em boas companhias. Mas o que tu acha? Será que todo Mas mundo tem um a gente tem que dementador? lembrar que nem sempre é assim. Será que todo mundo tem um dementadorzinho ali, olhando, falando, ih, olha lá, cara. Bom, levando em consideração que estamos rodeados de espíritos, e nem sempre são espíritos muito bacanas, o que é que pode acontecer, né? Como a gente falou, tudo é sintonia. Então, às vezes, a gente pode estar num dia que a gente não vai estar muito legal, vai ter dias que, pô, tudo deu errado. Perdi ônibus, não tem moto para ir para o trabalho, choveu, pisei na poça, o carro passou. Tem dias que nada dá certo e tudo contribui para que a gente baixe nossa vibração. E o que é que pode acontecer? A gente pode baixar a nossa vibração e entrar ali na mesma sintonia de alguns espíritos que não estejam tão legais assim, né? Daqueles espíritos, como eu gosto de dizer, né? Que gostam de uma baguncinha e que querem só bagunçar ainda mais o nosso dia. E aí a gente abre margem para essa obsessão, né? Para esses dementadores, como o Tiago falou. Dementador brabíssimo. E existe essa questão, né? A obsessão é um ponto onde a gente dá certas aberturas para certos espíritos que não são tão bacanas e eles ficam ali próximos da gente. É como se a gente abrisse uma porta e botasse ali uma cadeirinha pro Alexandre da viagem sentar e trocar ideia com a gente. Só que como o Alexandre é meio doidão, ele vai ficar só dando umas ideias meio erradas pra gente, vai ficar fazendo com que a gente não se sinta tão bem. É basicamente um pouco parecido com isso que está aí na fotinha, né? Então, é aquilo. Isso que a Mariana falou é muito importante, pessoal, porque existem sincronias que a gente tem a partir das nossas ações, dos nossos pensamentos, e nem sempre certas coisas são obsessão. Existe essa questão de ser enganado e estar sofrendo de uma obsessão, né? Nem sempre aquele espírito que vai trocar uma ideia errada com você lá na hora, por exemplo, de uma reunião mediúnica, ele vai estar te obsediando de uma forma mais intensa, né? Às vezes ele só tá afim de trocar, vamos mandar um negócio, vamos mandar uma letra errada pro cara aí, né? Mas ele não vai estar ali todo sempre agarrado ali em você e tudo. A menos que nós permitimos com que isso aconteça a partir das nossas vibrações, né? Isso, e um médio, né, são pessoas que já têm essa disponibilidade, esse caminho mais aberto para essa comunicação. Então, imagina, gente, o perigo que é a gente estar nessa vibração mais baixa, né? Porque geralmente a gente já vai estar mais exposto. Então, se a gente está ali numa vibração que não é tão legal, naquela vibração baixa, a gente já vai dar margem para esse tipo de obsessão, porque como o Tiago disse, pode ser mais leve, pode ser até mais avançada, né? Exatamente. Então, boa parte das coisas que a gente vê no espiritismo varia de acordo com aquilo que a gente permite com que aconteça. Então, essas relações, esse tipo, por exemplo, de influência, também funciona de acordo com isso. O quanto que a gente se permite, quem que a gente está permitindo chegar perto da gente, né? Então, isso é muito importante e mudar a perspectiva, por exemplo, dos espíritos, porque muitas das vezes a gente tem, mas aquele ali é ruim, mas aquele ali é bom, cruz credo, né? Só que a gente tem que pensar, pessoal, que eles também são nossos irmãos, né? Tanto os bons quanto principalmente os ruins.
e os ruins são os mais necessitados. E não os ruins, né? Porque falar isso não seria correto. Porque nós também temos muito que melhorar, não é verdade? Então seriam os irmãos que ainda não progrediram em certos pontos, né? Não é justo falar que certo irmão, certo espírito é bom ou ruim. Não, são escalas de progresso, digamos assim, diferentes. São degraus de uma mesma escada que está todo mundo subindo, só que às vezes certos espíritos estão às vezes num degrau um pouquinho antes, outros estão num degrau um pouquinho mais acima. E a gente tem que lembrar, se a gente está aqui no mundo de provas e expiações, é que a gente ainda não está no topo da escada. Então vamos lembrar, né, pessoal? Somos todos E já irmãos. bate aí novamente na tecla da responsabilidade, né? Que a gente tem também de ajudar essa galera. Exatamente. Pensa, se fosse ao contrário, a gente gostaria de ser ajudado ou a gente gostaria de ser evitado, né? Então, existe essa questão da responsabilidade e da oportunidade de ajudar, né? Mas sempre lembrando, pessoal, de maneira responsável em locais que encaram isso com seriedade, com respeito e com segurança acima de tudo. E mais uma vez essa questão, né, do fortalecimento da tríade aí, corpo, mente e espírito, para tudo tá andando de mãozinha dada, tudo maneiro, tudo juntinho, tudo zero bala. Já estamos chegando no final. Ah, eis a questão que eu queria saber. Poxa, descobri a medianidade, Mariana. Posso ganhar uma grana com isso? O que você acha, cara? Por favor, me responde. Isso aí gera muita discussão, gera muita briga na maioria dos lugares. A gente sempre tá vendo aí, mas, gente, pensa comigo. Se a gente recebe isso de forma natural, né? Se isso é ofertado pra gente de forma simples, de forma natural, se a gente já nasce com essa faculdade, por que que a gente teria que cobrar um valor, por exemplo? De, vamos lá, vou cobrar aqui um valor para eu escrever uma carta para você, né? Para fazer essa psicografia para você. Será que isso tá certo? Será que a gente não vai estar olhando para essa questão, olhando ainda mais para o lado material do que para o lado espiritual? Será que está correto isso? Se é uma coisa que a gente recebe, se é uma coisa divina, por que que a gente colocaria um preço, um valor numa ação que deveria ser uma caridade? Porque a mediunidade, ela também é uma forma da gente exercer essa caridade. É justo a gente colocar o preço numa caridade? Exatamente. E existe essa reflexão aí que o slide traz pra gente. E se fosse no nosso momento de necessidade? Será que a gente gostaria de receber uma cobrança absurda, né, que vai se aproveitar dos nossos sentimentos, das nossas emoções, muitas das vezes, daquilo que a gente está ali sentindo para tirar um dinheiro a mais, né? Já pensou se Deus, né, quando a gente desencarnasse, falasse: "E aí, você usou, você ganhou tanta coisa lá e agora, o que você espera ganhar aqui do lado de cá?", né? Você já ganhou tudo que você queria lá, então você não precisa ganhar nada aqui. E aí, como é que fica, né? Então, é isso, pessoal. É muito importante. A gente tem que lembrar, como o slide traz pra gente, como os espíritos estão o tempo todo nos ensinando e reafirmando, a mediunidade, ela não é uma profissão. Ela não é algo que você vai assinar a carteira de trabalho espiritual lá e ficar tranquilão, né, ganhando a grana aqui embaixo, aproveitando, enquanto existem tantas pessoas passando por dificuldade, enquanto existem os espíritos que estão precisando da ajuda da sua faculdade, né, para resolverem certas situações, para serem ajudados. Então a gente precisa levar isso com responsabilidade, a gente precisa levar isso com seriedade e muita, muita, muita humildade, né? Porque a mediunidade, como a gente está vendo, é uma faculdade que está dentro de cada um de nós.
né? Então, é um trabalho de humildade também. Porque não é só porque você tem uma mediunidade ostensiva que você é melhor ou pior do que uma pessoa que não tem. Somos todos iguais, né? Então, isso também é muito importante, pessoal. E vamos ver. Tem aí uma fala de Kardec brabíssima que os espíritos trazem, na verdade, né? Que diz o seguinte: uma vez desenvolvida a faculdade, é essencial que o médium não abuse dela. O contentamento que daí advém a alguns principiantes que lhes provoca um entusiasmo que muito importa moderar. Devem lembrar-se de que ela lhes foi dada para o bem e não para a satisfação de vã curiosidade. Convém, portanto, que só utilizem dela nas ocasiões oportunas, e não a todo momento, não lhes estando os espíritos ao dispor a toda hora. Correm o risco de serem enganados por mistificadores. Bom é que, para evitarem desse mal, adotem um sistema de só trabalhar em dias e horas determinados, porque assim se entregarão ao trabalho em condições de maior recolhimento e aos espíritos que as queiram auxiliar. Estando prevenidos, se disporão melhor a prestar esse auxílio. Então já pensou, Mariana, também, sei lá, um espírito desencarnado e toda hora o cara lá, pô, tá na hora de ganhar minha grana aqui, mano, chega aí. Cara, é por isso também que é muito importante a gente sempre estar vigilante perante as nossas ações, os nossos desejos, a gente sempre estar atento, porque a mediunidade é algo muito sério. E nós somos seres falhos, a gente falha. É muito fácil a gente se perder, é muito fácil a gente se ludibriar pelo dinheiro, é muito fácil a gente se levar pela luxúria que esse glamour hoje da mediunidade tem, porque antigamente não existia esse glamour da mediunidade. Hoje a galera já enxerga, nossa, é uma pessoa super iluminada, essa pessoa que é médium, ela deve ser um espírito muito avançado, muito evoluído. E na verdade não, a gente já viu lá atrás que não se trata disso. Então, por isso que é muito importante a gente sempre estar vigilante, a gente ter realmente esse cuidado, como o Tiago falou, né? Certamente, pessoal, e como essa citação nos ensina, né? A gente precisa levar isso a sério em locais e dias específicos. É um compromisso também que a gente faz, né? Então, tem toda a questão dos protocolos certinho, da gente tentar fazer o com o máximo de seriedade, seguindo certas condições, seguindo certas perspectivas, para que tudo ocorra da melhor forma possível, para que seja uma mão de via dupla benéfica, né? Então, é muito, muito, muito importante isso. E basicamente, pessoal, essas são as principais coisas que a gente tinha para conversar com você sobre a mediunidade. Você curtiu, Mariana? Ah, eu amei, foi muito bom estar participando desse episódio do Caravana Show. Eu tenho um amor muito grande por essa equipe, uma equipe maravilhosa, então sempre bom estar com vocês. Bravíssimo, bravíssimo. E eu tenho certeza que o pessoal também que está acompanhando a gente adorou a sua estreia, você mandou benzão, o pessoal já tá doido para a próxima. Né, pessoal? Deixa aí nos comentários. E eu vou olhar, hein? Quem tá vendo aí que não deixar esse E eu comentário. vai ficar de olho. Mas pessoal, compartilhe com a gente a perspectiva que vocês têm sobre a mediunidade, sejam vocês relacionados ao espiritismo ou não. Compartilha com a gente como que a religião de vocês interpreta a comunicabilidade com os espíritos. É permitido? Não é? Por quê? Né? Já ocorreu? Compartilha com a gente que é sempre produtivo. É um estudo feito em conjunto e vocês têm um papel muito importante nele. Certinho? Certinho. Então vamos para a prece final? Simbora. Então vamos lá, pessoal, fechar os olhos e agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos, de estarmos aprendendo, de estarmos tendo a oportunidade de aprofundarmos os nossos conhecimentos e de termos a responsabilidade de colocar em prática na melhor forma possível. Que possamos compreender que Deus sempre permite com que tenhamos as melhores ferramentas para o nosso trabalho e que Deus permite sempre que o melhor ocorra da melhor forma possível. Que possamos agora abrir os olhos,
acalmar nossos sentimentos, que possamos aplicar aquilo que vimos hoje da melhor forma possível em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Valeu, pessoal! Esse foi o Caravana Show sobre mediunidade. E nos vemos na próxima, não é? Próxima. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau.